no 100% nunca é uma realidade. Até porque eu tenho um posicionamento político que traz toda a minha caminhada. E aí, OH, para falar um pouco do que você está colocando aí na complexidade, aí foi quando eu comecei a ter problemas de relação com as pessoas. Eu falei, mano, mas eu não falei isso. Não, mas não é isso. Mas sabe onde eu vejo, Bob? E aí você teve que, sabe, veio uma fita muito louca, né, mano? Que foi ter que se separar de pessoas, ter que romper com pessoas do seu próprio espaço, pessoas que você, a princípio, tem um amor, um carinho, um respeito, mas você fala, pô, não dá mais para conviver com essa pessoa. Então, esse caminho da afirmação, ele passa por essas contradições, né, de você falar, mano, para me firmar, eu tive que me afastar de pessoas. Para me confirmar, eu tive que entender que no meu caminho, a minha solidão pode ser solitude, né? Sabe, quando você tem uma solidão, mas que você se sente bem estando só, porque só eu vou poder ser eu para criar o que eu tenho de proposta, o que eu quero apresentar como possibilidade. Irmão, tô falando isso aí, eu fico vendo assim. Cara, quantos conflitos você não deve ter vivido, mano, dentro de você? Só a hora que aí não tem pai, não tem mãe, não tem esposa, não tem filho. Não, porque o Genival é você com você mesmo. Aí é o Genival cru transitando pro Bob. E aí, eu fiz eu não sei se é a opção, mas o Genival e o Bob são a mesma pessoa. Se você me encontrar em qualquer lugar, a minha arte não vai se diferenciar do ser humano, Genival. Tanto que Bob são as iniciais de Genival Oliveira Gonçalves. Eu não fui. Não sabia. Eu ia perguntar da Genival Oliveira Gonçalves. E é muito louco, porque até chegar no Genival, eu pensei em várias fitas, eu preciso ser apelido, né? Era Genival. E aí é muito louco, porque você vai procurar, aí vem a primeira resposta que o Genival te dá, e você só vai descobrir depois de muito tempo. É que a saída é para dentro. As pessoas, quando você procura saída para fora, você está na dependência de outro ser humano, que muitas vezes não está com aquela disponibilidade para você naquele momento. Então, você ter a saída para dentro é ter o equilíbrio emocional para nivelar o jogo, sabe? Você não vai depender, olha, independente que o parceiro esteja jogando mal, eu sei que eu estou jogando bem e estou distribuindo a bola da melhor forma, e a gente vê esse jogo. Está tudo bem. Mas aí está bem para mim. Está bem para mim. Mas eu creio que não deve você criar alguns conflitos internos que eu tinha comigo também, que é essa coisa de, pô, tá bem para mim, mas não, isso é uma cobrança. Eu cheguei à conclusão que a caminhada ela é individual. Se você pode estender a mão e levar alguém que esteja alinhado, pensando, vamos embora. Se não, larga, cara, é peso. Mas agora, por exemplo, você falando tudo isso, o que eu vejo aqui? É que quando você nasce, você é a coisinha linda de Deus, todo mundo quer pegar no colo e quer dar um beijinho. Você começa a crescer, a treta começa a vir. Ou seja, hoje nós estamos aqui num crescimento. Tanto a barbearia, estou falando pessoal meu, tá? Tanto com a barbearia, o próprio podcast, a relação de amizades, você começa a escalonar isso aí. E aí a hora que começa o quê? A incomodar. Porque não é que você não possa estar com todo mundo, mas você passa a não ter tempo para todo mundo. E não está alinhado. A gente está falando de frequência de música. Assim, pô, mano, agora depois que ele está caminhando aqui, ele não está passando aqui direto. Aí, se ele for observar, mas onde é que o Gog está? Mano, o Gog está nos debates, o Gog está nas palestras, está no estudo. Tem que sobrar um tempo para casa, porque ele é pai, ele é avô, ele é esposo, ele é filho, ele é irmão, ele é tio. E aí... E ainda dedica um tempo nas comunidades mais carentes. Vai lá, você faz um trampo maneiro, trocar ideia com aquela molecada. E aí, você sofre com isso durante muito tempo, saca? Olha, mas depois você fala, mano, é o seguinte, a luta, a caminhada, ela é individual, mas não quer dizer que ela é individualista. Não. Você pode estar trabalhando uma caminhada individual para você trabalhar por um coletivo mais avançado. Você só não, às vezes você só não está em conectividade com aqueles assuntos, com aquelas pessoas. Exato. Não é que elas sejam ou ruins, ou pode até serem ruins, mas para elas mesmo, né?
Outra característica que eu tenho, e que muitas vezes assim até confunde as pessoas, vamos supor, a gente está trocando essa ideia aqui no podcast, eu sei aqui onde você tem seu trampo, e aí daqui a 3 anos você me encontra, pô, o Gog nunca mais apareceu lá. Aí sabe o que eu falo? Eu falo, mano, o Gog tem várias moradas. Então, Exatamente. você tem que atender muita gente. É muito conflito, é muito problema para matematicamente, culturalmente você resolver. Então não dá para você pegar e falar, pô, tô lá no H direto, o H já resolveu. Porque senão você entra no loop do rato lá, né, do ratinho, vivendo nos mesmos ambientes, conversando com as mesmas pessoas sobre os mesmos assuntos. E aí, bolha, né? E aí, só que eu tenho uma coisa, o que me fortalece nisso, para ter essa caminhada, é que eu já sei que o H está formado na caminhada. Eu já sei que ele está gerando frutos que vão ser positivos para mim na comunidade. Não tem que preocupar com você não, irmão. Saca? Não tem que preocupar com o podcast que está com o Igão assessorando, que está com o Denizal, um time beleza. As pessoas que você falou que serão convidadas aqui, que já passaram por aqui, são pessoas que, pô, sabe, são continuidade. Produções. E aí eu vou falar, não, mano, mas tem um parceiro que está desandado, bora. Opa, cadê ele? Vamos procurar, vamos buscar. Opa, beleza. Aquele cara começou a caminhar, valeu, mano. Falou, deixa eu correr para cá. Isso é maturidade, sabe? Eu acho que isso eu vejo até como uma missão. A gente está aqui nesse plano, né? Nesse reino. Eu queria lembrar uma coisa que você falou que é importante. As pessoas perguntam muito para mim. E igual você parou? Mano, eu tô nativa. Tô nativa há mais de 30 anos. Sabe o que acontece? É porque muitas vezes as pessoas elas desistem de te acompanhar e quando te conta, pergunta se você ainda está, não tem notícia sua. Então, estou no Instagram, estou no Facebook, estou no YouTube, estou nas plataformas digitais, mas principalmente estou na comunidade. Ah, o blog estava no Congresso Nacional com as conversas que eu não concordo. Mano, as minhas conversas são as mesmas de sempre, né? Claro, com as suas atualizações. O mundo não é o mesmo. O mundo necessita de discussões mais avançadas. Não dá, assim, sabe, o tempo lá da caverna de Platão, né, passou, embora tenha várias pessoas que vivam nesses tempos ainda. Mas é preciso entender assim, poxa, procura pelo menos por respeito, sabe? Mano, deixa eu ver aqui se o blog está trabalhando, deixa eu procurar alguma coisa de informação, para mim fazer uma pergunta mais elaborada, mais respeitosa. Uma pergunta que dê para ele responder com, saca? Que dê oportunidade realmente. Você tocou num ponto aí louco, que eu acho que mexe com muita gente. Porque... o movimento hip hop do DF, como é que tá a velha geração? Mano, os caras estão tudo aí, os dinossauros estão aí, saca? Todo mundo tá na ativa. Agora, se você tá numa perspectiva de mercado, do que tá bombando, do que é hype, aí, de repente, você não vai encontrar gente aí nessas primeiras linhas. Mas quero dizer para vocês que todos esses, embora muitas vezes até não percebam ou não declarem, tiveram influência direta da nossa geração. A nossa geração é base. E além de ser base, foi básica. É o necessário básico. O alimento primeiro para que o hip hop tenha essa gramatura hoje foi da minha geração e a minha geração está viva. A origem, né? Tem que ser mostrado. Você tocou muito bem no assunto aí, cara, que é uma coisa que às vezes eu acabo sendo grosseiro, sabe? Porque quando você começa a ouvir as mesmas perguntas da mesma forma, opa, eu tenho um problema comigo, eu tenho um problema com todo mundo. Que é o quê? Eu sou um cara que nos últimos 10 anos, meu irmão, deu um rolezão no mundo, né? Pois é. Então conheci 16 países, morei fora, tive minha experiência aí, como todo mundo, de pandemia, acabei tendo um AVC, tive que me isolar, enfim... Cara, nessa que as pessoas começaram a me ver, qual que é a pergunta agora? E aí, não deu certo, não? Mas voltou? Uai, mano, tudo deu certo, foi tudo lindo. O parceiro voltou novamente. Mas ninguém chega pra você e fala, e aí, mano, como é que foi tua caminhada? Você explorou terras que talvez eu nem tenha condição de ir, sabe? As pessoas não querem se alimentar do que é bom. Elas querem torcer para que parece que dê errado, sacou? Olha, não sei se você percebe isso. Olha,
Se eu pudesse listar a maior contribuição que eu dei para o hip hop do DF, foi ter andado por linhas além das fronteiras do DF, ter viajado, conhecer o Nordeste, conhecer todo o país, todas as capitais do país foram visitadas pelo GOG, colocando lá, aqui a visão já não é tão bela, Brasília, periferia, Santa Maria é o nome dela. Então quando você fala, os caras, pô, tem Santa Maria, olha, tem um depoimento do Brau, que o Brau chegou aqui em Brasília, e ele pegou uma carreta e falou para os moleques, ó, colocou o som, eu quero conhecer as quebradas tudo aqui que o GOG falou. E caminhou o dia todinho, Mano Brau. Saca? Então, olha a importância disso. Então, talvez para mim, a maior contribuição, tá, que eu dei, não foi escrever letra, não é só o poeta do rap nacional, mas ter viajado para trazer para cá contribuições, para trazer gente com... Eu acho que aí é onde está a maior riqueza. Gente que fala, mano, o que tem mais em Brasília? São contribuições que foram dadas não só por mim, né? Tem vários outros grupos que deram essa contribuição, porque Câmbio Negro, Alibi, de Jamaica, eu acho que vocês estão tudo junto, né, cara? Tá tudo muito feminina, articulado. Código Penal, Tribo da Periferia, Hungria. Sabe? Eu estou falando de todo mundo aqui, estou esquecendo de vários, porque são várias gerações já, né? Mas o próprio Voz Sem Medo, do DJ Marola, que viaja comigo. Então, a contribuição vai muito mais além do que a gente percebe. Cara, você falou isso aí, você colocou de forma que me obriga a puxar a sardinha para o meu lado aqui um pouco com relação à barbearia. Né? Você sabe que eu sou pioneiro, lancei esse conceito de barbearia, porque antes não que não existisse, né? Esse formato hoje que existe. Né? Isso em 2005. E eu já fiz, porque eu tinha estudado a história da barbearia, né, nos primeiros relatos de 1700 e tal. Enfim, onde eu quero chegar agora? Quando eu abri a de Vicente Manuel, foi no sentido que eu já andava com tanta galera da música, da arte, aquela coisa, falei, cara, Brasília não tem uma cena. Teve nos anos 80. O que é a cena? Se eu te levar na Pedra, no Rio de Janeiro, lá eu vou te mostrar aí, Gog. Aqui, ó, Noel Rosa escreveu a música, sentado nesse boteco. É onde o Martim da Vila, o fulano, o ciclano, a galera do samba raiz se encontra aqui. Se você for para Goiânia... Vamos no Beco do Rato, vou te levar. Te levar no Lava Jato, lá do pai do Cristiano Araújo, que faleceu. Era onde Zezé de Camargo, Leandro e Leonardo, os caras cantavam no Lava Jato, mano. Ali é a cena. A ideia com que eu abri a barbearia era para ser muito mais que uma barbearia, porque hoje cliente eu já tenho. Né? Então é transcender o lance do cabelo. Hoje nós estamos transcendendo com um podcast. Quando eu corto seu cabelo, a gente troca essa ideia, alimenta mais ideias. Né? Então o ponto ele é feito para isso, para agregar. Então aqui você vai encontrar o produtor. Futuramente você vai passar aqui, vai estar o GOG aqui, quiser trocar uma ideia, vira e mexe, o GOG pode estar por aqui perdido, que mora aqui perto, aqui do lado. Então é criar essa nossa cena cultural que eu acho que está faltando. Não só a barbearia, lógico que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, sacou? Mas eu acho que tem que ter mesmo, cara, tem que ter na Ceilândia. Você me chama a atenção, você falou... Cadê? Olha, os salões, Brasília Periferia mesmo, eu falo, eu já curti no Quarentão. O Quarentão hoje é o quê? O Quarentão que abrigou o som, as maiores equipes de som de Brasília. Era a referência. A cena. O Quarentão hoje é um restaurante comunitário. Tá? Não, o restaurante, a gente tem fome de quê? Tá? A gente não quer só comida, vai né? ter o nome de DJ Jamaica, homenagem. Mas o Quarentão tinha que ser um museu, mano. Um museu da memória viva da música black brasileira e brasiliense. Saca? Primão. Você vê que a cultura, toda ela é muito afogada no nosso país. E nós temos, por exemplo, os espaços do break, tanto ali no Conic, como O Conic é uma raiz, cara, da galera do skate. Né? O Conic, né, aquilo ali tudo vai acabar, está acabando, já tá, praticamente tem a resistência. Nós temos ali, né, o Luiz, nós temos o Natinho ali, mas são resistências que, pô, você olha assim, mano, lutar contra esses caras é muito gigante. Né? Por outro lado, você vê também ali o Conjunto Nacional, tudo foi ocupado por nós mais de 2 décadas.
E ficou, essa história ficou assim, pô, nós dançava ali. Né? Então, memória é uma coisa muito importante para o movimento. O Teatro Nacional. Mais que a história, a memória é muito importante. Tá, esses já eram espaços assim que a gente não conseguia entrar, né? Eu gravei. Você viu, o Teatro Nacional, que é extremamente elitizado, os caras estão se cateando. O Teatro Nacional, eu gravei o videoclipe ali na Sala Martins Pena, em 2007, mas era um espaço ainda, era um espaço que ele era meio violento, né? Porque as pessoas de periferia não conseguiam frequentar. Tá? Tanto, e o problema, o detalhe não era o custo do ingresso, o valor do ingresso, mas é o espaço que é feito de uma forma que não dialoga, né? A comunicação não chega. Você vê isso, né? O Chacrinha falava, quem não se, né? O Chacrinha falava, né? Quem não se comunica se estrumbica. Isso é anos 70, 80, né, mano? E muita gente não entendeu isso até hoje. Aí avançamos. E vão aceitando, às vezes até de forma cega, né? Muitos espaços que têm que ser ocupados pela memória. Nós temos agora, através da Construção Nacional do Hip Hop, a proposta do Museu Nacional do Hip Hop aqui em Brasília. Foram feitos, falando nisso, cara, inventários, né? Foram feitos inventários e chegou para o IFAM histórias do hip hop brasileiro que são mais de 2.500 páginas. E isso assim porque não está nem na metade das páginas. 2.500 é muito pouca. Por exemplo, Eduardo Tchu, que foi o primeiro grafiteiro aqui do Guará, o Eduardo Tchu, que faleceu muito cedo, né? Que era da Electric Boogaloo, que daí nasce as reminiscências que nasce da F Zulu Breakers, tão festejada, né? Que é de Will, que é bicampeão mundial, que precisa ser mais reconhecido. Um parceiro. Falando nisso, Gog, a gente tem que tocar nesse assunto aqui, cara. Desculpa interromper, vou dar uma de saudoso Jô Soares já interrompendo. O seguinte, cara, a gente precisa colocar aqui esse marco, né? Que o nosso deputado lá, Max Maciel conseguiu aí colocar o hip hop como patrimônio, né? Patrimônio material, reconhecido. Mas, sabe o que é mais importante para mim? É que a comunidade reconheceu primeiro. A nossa grande título que nós temos é da comunidade. E o poder público, ele não pode ser distante para não reconhecer o que a comunidade reconhece. O que o Max teve, e todo o trâmite, teve outros deputados também envolvidos, o que o Max conseguiu foi ter capilaridade, ou seja, proximidade, pavimentar um diálogo. Isso também, a gente tem a expectativa que ainda esse ano o atual governo do presidente Lula reconheça também o hip hop como tem um reconhecimento e tenha fomento. Por quê? O que é fomento, gente? Fomento é quase... A gente tem fome. Fomento é nada mais, nada menos do que recurso, dinheiro, grana, papel, moeda, bala, plaquê, o bagulho, para que a gente possa, sem grana, dentro do sistema que a gente vive, a gente não consegue construir, a gente não consegue alimentar, a gente não consegue avançar. Isso, né, durante muito tempo no hip hop, para nós, grana era um problema, né? O dinheiro era tido como algo, né? Sabe? As pessoas colocam para as massas como se fosse uma aversão, né? Sabe? Tem várias discussões sobre a riqueza, que é o acúmulo, né? O acúmulo. Então, quando você pega dentro do processo histórico mundial, me conta qual que é a riqueza que é ilícita, que é lícita. Porque a riqueza, se você colocar no bolso 50 mil reais por dia, sabe quantos anos você vai ter que juntar dinheiro para chegar a 1 bilhão? 50 mil por dia. Fala aí quanto, não pensa não, mas fala quantos anos você acha? Uma continha. 50 mil todo dia, não faz conta não. Vai no intuitivo. Você vai fazer conta aí, você adivinha, mais ou menos. Você me colocou numa situação de... eu vou te colocar então. Daria 1,5 milhão. Mano, são 50 anos. Pra caramba, são 50 anos. São 50 anos para você ter 1 bilhão. Então, um bilionário, um bilhãozinho muito rápido. Um bilionário que faz 1 bilhão em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, ele vive de uma exploração de algo.
Então não existe, do ponto de vista ético, bilionários, né? Bilionários, riquezas. Explorar algo que até aí eu não vejo seja- problema nenhum. O problema é explorar alguém. Mas, Que mas, ó, geralmente, mas, por para exemplo, explorar quando você algo, já explora vai na algo, sequência também, de mas quando muita você gente, explora né? algo, você vai explorar um Só que você recurso. não vai explorar um recurso sozinho. Você vai explorar um recurso. Aquele recurso ali, para você ter o máximo de lucro, você vai ter que pagar, comprar, negociar com a maior margem possível. E muitas vezes, na maioria das vezes, quase sempre, a ética nesse ponto não. Ah, esquece. Não, porque riqueza, Eu vejo. ela traz status, né, mano? A riqueza te traz o dedo que aponta. Independente de você estar certo, seu dedo apontou, já era. Por exemplo, nós temos aí esse príncipe saudita, que comanda hoje a Arábia Saudita, ele tem uma fortuna que o Brasil só gera todos os brasileiros trabalhando durante mais de um ano. É o que ele tem hoje para gerar. E aí o que acontece? Os caras fazem o que eles querem. E não é só, ele é só um exemplo, tá? E a gente tem alguns, entre aspas, né, privilegiados, alguns que trabalharam direito, alguns seres humanos que são melhores do que os outros, que depois vão explicar para os outros como é que se chega. E esses são, entre aspas, os donos do mundo, né, mano? E a gente fica aí nessa luta nossa de pelo menos entender primeiro, mas passar para as pessoas que o principal de tudo é equilíbrio emocional. E que o conceito de felicidade não está ligado essencialmente ao acúmulo, porque senão você fica louco. Haja Rivotril, irmão. Haja Rivotril para você falar, mano, porra, não deu. Os caras estão ganhando 50 mil por dia e eu não consigo ganhar 50 mil em 10 anos. 50 mil, nunca, sabe? Tem cara que faz as contas, mano, nunca ganhei isso. Ou seja, um salário mínimo, né? 50 mil, você tem que, sem comer, sem beber, sem nada, você tem que passar aqui quantos meses? Pelo menos Cara, 15 eu meses. vejo uma forma, por exemplo, tem gente que está se matando aí para poder 50 mil. ganhar 1.300 conto em 30 dias, Pois é. certo? E agora você faz as contas de 1.300 pontos, diante, por exemplo, nós vamos morar aqui no Guará, onde eu moro. Com 1.300 contos aqui, você não aluga uma casa de um quarto. Tá bom? Eu tô aqui Então, porque eu resisti. Eu falei, papai, mamãe, não, vamos vender. Meus pais partiram, eu fiquei nesse espaço, não tive pai, não sou herdeiro, não é desse jeito, não. tu tá ligado nessa quebrada aqui agora que eu tô, né? Pois é, tô Eu já ligado. apelidei aqui de Beverly Hills do Guará. Beverly Hills. Pois é. Porque 300, 400 pau no lote de 140 metros. Quando eu falo. Uns já falam, Quanto? porra, vai aumentar o valor do corte. Conta pra mim aí. 360 mil, um lote de 140 metros. Qualquer um. Só um lote? Um buraco. Só o buraco. Só um buraco. Pois é, mas você tem que lembrar que, na realidade, esse processo de venda agora é ilegal. Né? Porque a partir do momento que você compra da imobiliária de Brasília, né, que é a Terra Cap, você compra isso aí porque você precisa de moradia. Então, quem está especulando com a terra, tá, ele está exercendo uma função ilegal. Que aí já Só que aí, cadê o Estado para resolver isso? Mas é o Estado. Mas agora você sabe que a maioria é funcionário público, né? E de qual instituição você sabe aqui também, não né? é minha casa, minha vida. Não, não. Aqui Mas, mano, vamos falar de música, até porque eu tô cansado dessas coisas. Porque se a gente começa a entrar na questão social, eu acho que cada um tem a sua experiência, né? E mudando aqui, meio que pau para graveto, né? Cara, vamos falar um pouco agora de alegria para essa galera aí, para dar um corte bacana. O que o GOG tá aprontando aí na sua caverna, no seu quartinho, com sua máquina de escrever? Que por sinal nós temos uma aqui. Eu vou pegar ela, você me permite? Pega. Essa máquina aí. Eu acho que vai ilustrar bem aqui. Tem uma similar de um videoclipe agora que eu tô participando da Nossa, aqui pra galera ali, ó. Opa. Maquininha, quiser conhecer. E ainda vou pedir, tipo, a Priscila, nossa produtora aqui, pediu para você deixar um autógrafo para ela. Então eu vou pedir para você deixar uma frase aqui depois, claro. Não, pra galera que quiser vir aqui, já vai. Eu fiz no Senado. Você fez quantos toques? Compor e se opor. Aí. Isso vai quebrar a unha aí, não. Porque não tem.
Tá vendo? A maquininha aqui. Pô, agora você me lascou, porque. Boa. Ah, tem que voltar. Vamos ver aqui. Tá vendo aqui? O problema não é comigo, é porque ela vai até aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. A gente tem que aprender. É louco. Voltar a aprender. Momento de descontração. Você estudou na Sarmento também? Não, aí não tinha culpado. Era no Senac mesmo. Compor e se opor. Pô, digita bem, cara. Tá com força ainda. GOG, deixa eu deixar marcado aqui. Cadê? Então, De bola. tá certo aqui? Compor e se opor. Essa frase, ela ilustra, né? Essa frase, ela ilustra a primeira frase que eu canto nessa música do Rua 14, compor e se opor. Essa que tá vindo aí. Explica pra galera aí que tá vindo agora. A nova, fresquinha aí. O Nocivo, a Bushido, que é a gravadora do Nocivo, está trabalhando. Tem um time pesado, tem o Tire, tem o Pelé, tem o Nocivo, tem o Sombra, tem os África Brasil, tem muita gente. Uma galera. Esqueci o nome de algum parceiro aí porque não está tudo decorado. Eles vão te perdoar, eles vão te perdoar. E então estou fazendo essa cena. Agora em setembro estreia o PodGog, é um podcast do GOG. Tá? Eu estou no comando juntamente com a Jaqueline. Inclusive, eu quero saber mais sobre esse podcast aí. Podcast, a minha proposta é ampliar para além da música as discussões. Eu acho que a gente falar de música é muito bom, eu falo de música o dia todo, o tempo todo, mas eu quero discutir, por exemplo, economia. O que é economia criativa? Quem é a Adriana Barbosa da Feira Preta, que é considerada uma das 50 mulheres negras mais influentes no mundo, e que mora aqui em São Paulo e que começou uma ideia. Quem é Benedita da Silva, né? Sabe? Uma mulher negra, favelada, que foi violentada aos 7 anos de idade, certo? E que, dentro da sua liderança da sua comunidade, Chapéu Mangueira, se torna vereadora, deputada estadual, deputada federal, senadora, governadora, vice-governadora, ministra de Estado. Quem é essa pessoa? Tem uma história aí, né? Sabe? Quem é, por exemplo, o Eduardo Moreira, um cara que um cara que era banqueiro, dono de banco, foi patrão, inclusive, do ex-ministro da Economia, sabe? Eu não vou nem falar o nome. Tristes lembranças, mas só para fechar. Então, quem é esse cara que hoje chega para nós e conta as armadilhas dos bancos são essas para vocês? E que está jurado por causa disso. E que tem que andar de carro blindado por causa disso. Quem é o Paulo Galo, que bate de frente contra a uberização e que fala, olha, mano, a gente precisa de condições melhores porque o sistema mudou a forma de escravização das pessoas. Quem é o chavoso da USP, que é um moleque de quebrada que entra dentro da USP e faz e repensa todo o processo da universidade pública? São algumas das pessoas que são entrevistadas, né, no PodGog. Lembrei agora da professora Lídia Garcia, não posso falar, a primeira professora de música do Distrito Federal, né, que tem todos os seus netos, bisnetos e filhos com nomes africanos. Tem uma pessoa que faz isso, mano, e traz toda essa vivência, história, né, sabe? Elas são, talvez, alicerces para que a nossa música seja uma música que possa ser de coletividade. O PodGog estreia agora em setembro e tem essa possibilidade. Que dia? Já tem uma data certa? Segunda quinzena, talvez numa quinta-feira da segunda quinzena de setembro. Pode dar alguma, como é que fala, André? Um spoilerzinho aí pra gente do que tá por vir nessa... Então, são discussões com essas pessoas, elas vão falar, né? Como você falou para mim, Goga, aqui hoje é um dia de você falar, de trocar ideia, eu vou ficar guiando, mas é você quem vai estar no comando, né? Então é dar oportunidade para que essas pessoas contem novidades pra gente. Quero falar uma coisa para todo mundo que está assistindo a gente. Mano, o novo, nem sempre ele é novidade. E a proposta é trazer um novo que seja realmente novidade. Não adianta só chegar agora, etariamente ser mais novo. O que você traz de novidade? Ou você está copiando o que o outro já fez e copiando, tentando ser igual. Aí é igual, aí eu vou pegar o original. Qual que é melhor, o original ou a Xerox do bagulho? Eu vou pegar o original, né?
a influência das fitas. E é isso, sabe? É na Gog, deixa eu simplicidade, te perguntar, na tranquilidade. Eu não nasci pensando assim, eu não nasci sabendo isso, mas a busca, né? A busca faz essa cena. Deixa eu colocar só mais uma fita que é muito importante, se não esqueço. As pessoas falam no Brasil muito e todo mundo levanta a bandeira da educação no Brasil. Eu também concordo que a educação é muito importante. Mas eu queria trazer uma reflexão para todo mundo aqui, que é o seguinte: o que a educação é? A educação, ela vai lá na frente gerar um processo meritocrata. Quem estuda mais vai chegar mais na frente, né? Porque independente da sua capacidade de fazer, se você tem um diploma ou não tem, é você que vai fazer. A educação, então, é isso. E o governo tem muito dinheiro para a educação. Mas só que na educação, calma, que eu sei que como você mesmo fala, eu não gosto dessa palavra. A educação como alfabetização. A educação, ela te traz uma possibilidade muito pouca do diferente. Porque 1 mais 1 é 2. Quem descobriu o Brasil? Quem foi? Para os caras, para os livros, foi Pedro Álvares Cabral, né? Mas a gente sabe que ele, na realidade, ele chegou aqui num processo de aculturação de uma terra que até então ele não tinha pisado, mas já sabiam que existia. Já tinha uma cabeçada ninguém tropeça numa pedra de ouro. E aí, o processo de educação, ele não vai te contar essas histórias, vai te contar de datas, de tudo. Agora, diferente é o conhecimento. O conhecimento, ele transcende a educação, porque é quando você lê o livro que o professor não te apresentou na escola. Quando a carga horária não dá tempo de preencher toda a sabedoria, o acesso àquela possibilidade de conhecimento. Aí, quando você fala em conhecimento, o cara que não tem muito estudo, ele pode ter que muito... não andou, que ele não pode viajou, ele não pode, vivenciou experiência. Ele pode ter muito conhecimento. Tá? Então, por exemplo, o meu avô, ele, para a escola, ele era um analfabeto. Então, ele não tinha educação. Era um cara mal educado, mal domesticado. Tá? Mal domesticado. E o que vem na sequência? Só que o meu avô, ele nadava, que não tirava uma gota de água de dentro do rio, dos brejos. Sabe? O meu pai passava boianado dentro do rio. Mas meu pai tinha a 4ª série do primário. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o mais importante para nós é o ser humano como ser cultural. Como que você aprende dentro da sua vivência, da sua convivência, tanto externa como interna. Então, existem vários sábios, os sábios e as sábias que eu admiro e tenho como referência, eles não necessariamente não têm muito estudo. Tá? Eles já nascem, talvez, num processo de alfabetização. A gente nasce num processo de alfabetização. O alfabeto pode ser um analfabeto no sentido da alfabetização. O meu crescimento dentro do hip hop, ele se dá exatamente quando eu tiro o conceito de eu sou o quê? Ele me situa. Gog é um cara periférico, nasceu em Sobradinho, viveu no Guará, que era periférico, andou com os periféricos, então pá. Mas quem é o Gog? Eu não sou um periférico. Eu tenho que saber não só o que me situa, mas principalmente o que me define. O que me define é minha negritude, irmão. O que me define é meu avô, os Igarapé, como eles chegaram para cá, a minha origem é o que me define. Então, quando você chega a essa concepção, aí eu acredito que eu sou um dos caras mais perigosos do planeta. Sem puxar um revólver. Eu acho que você não é um cara muito interessante para o sistema. Pois é. Um cara que tem a mentalidade, eu vou falar mais uma. Conversar com esse cara aqui, se você não tiver uma cabeça legal, você sai sem entender nada, porque ele manda uns trocadilhos que eu vou te falar o que eu falei até com o Angel Duarte, pelas as mensagens, né, que o Bruno do Jalil coloca nas músicas. O Gog é para todos, mas nem todos é para o Gog, velho. Pois é, Porque você tem uma capacidade, cara, intelectual
ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, que você vê que é um plano de idiotizar mesmo, irmão, as massas. Se não tiver um cara como você, um espaço onde a gente chega, que manda a ideia, que olha no olho, bota o dedo e busca despertar essas pessoas, cara, vai ser mais gente indo pro buraco. Então você percebe a responsabilidade que você tem, que nós temos aqui com um canal, né, aberto, onde pessoas no mundo estão vendo. Hoje o Cortes do H está sendo assistido por amigos na Europa, nos Estados Unidos, pessoas de lá elogiando. Pô, bacana, mano, que trabalho legal esse cara aí, porra, tal. Agora imagina o que esse cara vai. Então, As ideias vai fritar neguinho lá fora, velho. mas isso aí é da realidade. E às vezes uma encontramos pessoas, né, que estavam incubado, querendo essa coragem de expressar, mas às vezes ele precisa de um líder, cara. Você não acha isso também? Olha, lideranças, a gente tem que ter muito cuidado com o líder. Porque você tem que ter a sintonia e você tem que ter a percepção para saber para onde é que você está indo. Quem você está ouvindo. Então confiar é uma coisa muito, sabe, é muito complicado você confiar. Mas tem pessoas que te trazem uma energia, pelo menos assim, sabe, siga, pô, vamos caminhar, você é importante. Tá? Olha, eu não sou melhor que você, mano, na realidade é a vivência, foi um aprendizado, porque o que eu estou passando aqui é muito mais que aprendizado de livro, saca? É um aprendizado de vivência, de perceber. Eu sou muito, a minha arte é muito de olhar no olho das pessoas e pegar, perceber, sabe? Eu converso mais, converso muito vendo trejeitos de como a pessoa está, se ela está se exibindo, se ela está realmente se manifestando. Consegue ter essa percepção? Eu consigo. E aí, isso te leva a você falar, mano, eu não estou julgando. Eu tenho que ir ali, não. Eu não estou julgando a pessoa. Eu estou analisando para poder passar para ela o que de melhor eu penso que ela possa precisar. Saca? Então tem os caras, pois é, mano, porra, eu li tal livro, esse livro. E aí você vê que o cara não leu. Falei, pois é, mano, mas esse eu não li não. Como é que é a história? Então eu deixei o cara toda à vontade para me contar a história. Aí depois você vê que a história não tem nada a ver com o livro que eu já li. Eu falo, mano, que louco, cara, esse aprendizado que você traz para nós aí, mas é um aprendizado também. Okay. Saca? Mas aí você sabe quem é e quem não é. Eu aqui na cadeira de barbeiro, você sabe que a gente escuta muita gente, né? Muita coisa, muitas histórias. E eu tenho ouvido demais, cara. Depois do pós-pandemia, estou lendo um livro de autoconhecimento. Eu falei, irmão, se teve um cara que caiu, como diz você, né? Que saiu para dentro, foi eu. Porque eu passei, o cara foi pancada. Então, assim, autoconhecimento, God, não é você ler o livro ou a história de alguém, mano. O cair de autoconhecimento é tu cair pra dentro, irmão. É você abraçar a tua sombra, é você encarar teus medos, seus egos. E através de vivências, de experiências. Quando a gente pega e fala assim, mano, eu passei por ali, é meio complicado. Você quer ir? Vai até doer, mano. Mas você passa, mas eu passei e não quero passar novamente. Vai falar, olha, eu acho que eu preciso de passar por isso, mano. Até para mim evoluir como ser humano. Então você vai. Ou então fala, Gog, aquela experiência para mim ali, a experiência então que já que você passou e não percebeu, eu prefiro caminhar para cá e buscar até um espaço que você não passou, para mim passar, para mim poder também te contar e te retribuir que você não devo passar por ali. Saca? E tem dentro do rap uma discussão que casa com isso que você está falando. Tem gente que fala, quando a gente fala, mano, é por aqui, os caras. Mano, os caras guardião do rap. Os caras é autoajuda do rap. Quer que eu vou lá? E não é isso, é porque muitas vezes você tem que falar, mano, não é por aqui. Porque existe na música, principalmente na música, para quem está no mercado, para quem está no mercado musical,
Ele tem que entender que existe uma cena que é ser sucesso e ser clássico. Tem gente que quer ser sucesso, porque o sucesso é imediato. Agora, ser clássico dentro do hip hop É uma construção. é uma construção. É uma construção que exige que, saca? Hoje, quando eu olhei o que eu fiz, eu sou clássico. Né? Eu sou clássico dentro do hip hop. Então, eu tenho certeza que quando forem contar uma história que tenha a gramatura do hip hop brasileiro, vai ter que ter o nome do blog. Vai ter que ter. Mas, de repente, quando fizeram o disco dos maiores sucessos do hip hop, uai, mano, não tem GOG. Por exemplo, o GOG não é sucesso, o GOG é clássico. Entender. E, geralmente, quando a gente dá sorte, alguns clássicos se tornam sucesso. E você é um cara que fala tanto de sociedade. Você é um cara que fala muito de sociedade. Você não acha que trazendo isso para dentro da música, o mesmo ponto de vista de sociedade, trazendo para a música, você não acha que a própria indústria ela não vem apagando lá os dinossauros, vamos dizer assim, apagando elementos, apagando pessoas, de repente para tirar referências dessa molecada nova que está nascendo? Eu aqui conheço muita gente assim, eu vejo pessoas talentosíssimas, cara, que de repente não tem alguém que puxa a mão, que vem pra cá, escuta esse moleque, vai e tal, saca? Você não acha que trazendo pro âmbito da música, você consegue enxergar isso? Ou não existe? É coisa da minha cabeça aqui. Então, a indústria tem uma linguagem binária. O computador, né, pelo que eu sei, ele fala em linguagem binária. 0 e 1. Dá lucro? Não dá lucro. Dá lucro? Não dá lucro. Quer saber quem é você? Essa é a Resumiu bem. Ou seja, dá lucro? Investimento, visibilidade, né? Suporte. Não dá lucro? Se vira. Vai ser o corre. Vai ser o corre. E aí que vem a cena do clássico e do sucesso. Eu acho que confunde a cabeça de muita gente. Se você não está para o mercado, você que tem que ter essa percepção. Quando eu falo todos em frente, todos ao ataque, pô, esse cara está para o mercado? Entendeu? Ele não é 0 nem 1. Então, se eu for esperado do mercado, o meu reconhecimento, quase que impossível. O que acontece? Porque isso já é uma história que está vindo que lá do RT, né, cara? Qual que é a minha alternativa? Mano, meu trabalho eu quero apresentar. Você vai procurar o acesso direto ao seu ouvinte. E aí vai, mano. Onde é que você vai fazer isso? Mano, a cultura está na rua, a cultura não está no rádio. É o que eu falo. Embora tenha a Rádio Cultura, que apoia muito o hip hop aqui do DF. Né? Se hoje você for depender de querer, deixa eu ligar um rádiozinho aqui para ver o que está rolando. Na cultura rola, nas comunitárias rola, mas não tem muita coisa. Hoje tem as próprias plataformas, né? A internet tem isso, mas você tem que fazer uma pesquisa. Às vezes eu falo, vou lá no Facebook lá. Mas o mercado. Galera, o que vocês estão ouvindo? Muita gente manda muita coisa legal, né? O mercado está na plataforma. Então, quem pode impulsionar, quem está na gravadora grande, quem tem um recurso maior, vai impulsionar mais, vai aparecer mais. Mas procurar, por isso que assim, no país da bola, o que decide o jogo é a bolinha do zóio. Você tem que ser craque na bola do zóio para você chegar. O GOG, eu toquei em rádio, toquei tudo, mas a essência principal do meu trabalho foi estar nas comunidades, foi servir as pessoas, foi atender as pessoas. Olha, eu sou um tipo de pessoa então, da sua arte que você cumpre sua missão. Eu respondo pessoalmente cada mensagem que eu recebo no Instagram, no Facebook. Posso demorar um pouco, mas eu respondo. Isso já te gera. Eu vejo várias pessoas, você fica perdendo tempo atendendo gente no Facebook, no Instagram. Pessoas, mano. Aí não condiz com o que você prega. Aí o que acontece? Eu tento responder todo mundo, sabe? E as pessoas têm acesso. Isso é um ponto. Por quê? Porque o mercado vai fazer isso. Exato.
Eles não vão entender o que eu quero. Bob, voltando um pouquinho para o seu podcast, cara, dentro dessa mesma linha que você está falando, quais são as dificuldades que você está encontrando? Porque hoje você é o GOG, você tem uma puta estrutura e tal, mas eu acredito que você também não tem nada fácil não, né? Você hoje, para montar o podcast, colocar um diretor, fazer todo um script ali para essa máquina funcionar, abrir mão da família e tudo, que você tem que se dedicar ali para essa máquina vir a girar. O que você pode falar para a galera aí do Cortes do H sobre o podcast? O que você está superando, né? As dificuldades que você vem encontrando com relação ao Podgog? Então, como você disse, a minha caminhada, ela me deu acesso. Não me deu recurso, mas me deu acesso. Então, conhecer pessoas que sabem fazer, pessoas que estão fazendo há muito tempo, ao mesmo tempo que eu, então até há mais tempo. Então, eu convidei, por exemplo, para apresentar o podcast juntamente comigo, minha parceira, a Jaque Fernandes, ela que é idealizadora, realizadora do Festival Latinidades, que é o maior festival de mulheres negras da América Latina. Top, hein? Tá? Um festival que aconteceu agora esse ano, em julho do ano, dia 25 de julho, é o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, daí que vem o Latinidades, e ela foi os meses de julho, agosto e agosto, ela percorreu Distrito Federal, Brasília 3 dias, Salvador 3 dias, Rio de Janeiro e São Paulo 3 dias no festival. Só com mulheres potentes, saca? Então, se você que está aí do outro lado, buscar o Latinidades, principalmente você mulher negra, você jovem negro, senhora negra. Vamos colocar aqui, Latinidades, na descrição aqui embaixo. @ Festival Latinidades. Tá? Então eu convidei uma pessoa, olha lá, a Jaque Griot já pesado. E aí eu trouxe também, essa realização sai com o Oglan Mello, que é a produção executiva, ele tem um estúdio. Então, a partir do Oglan, ele conversou comigo, a gente se entendeu, né, em relação às ideias, e ele realizou o que eu estava pensando. Ele realizou. E traz o Felipe Duque, que é um grande cineasta, traz mais o Romero, que é outro grande cineasta, e Felipe traz outro, Felipe Duque, que é filho do Cão, do Duque. É um cara renomado, né? E... Não, o Ronaldo não. Não. Ronaldo. Trabalhei com o Ronaldo aqui também. E aí, eu acho que o nome dele é Ronaldo, não sei o primeiro nome dele. Ronaldo Duque. É de cinema. Ele é de cinema. Então é Ronaldo Duque. Trabalhei com ele na Fábrica de Fantasias Luminosas. Ele é ligado ao Partido dos Trabalhadores. Tá? Então é ele mesmo, cara. E aí, para completar, tem o Beni. O Beni, poucas pessoas falam do Beni, né, mano? Mas um dos caras mais talentosos que eu conheço. Ele é rapper, e é bom rapper, é cineasta, é bom letrista. Pô, o cara é bom em tudo, mano. E eu falei, Beni, vem pra cá. E o Beni veio, né? Veio do Rio de Janeiro pra cá. E mais ainda tem o Borba. Pô, então é só pedrada, irmão. Você tá com uma mina aí. Você deve conhecer a Uati Comunicação, da Luciana, né, e do Marlon. Sim. Tá? Então foi esse time aí, e tem mais gente ainda que eu não falei aqui. Então você está mais do que bem assessorado. E aí, irmão, quando você fala, eu tenho que ser sincero em relação a isso, quando você fala do ponto da dificuldade, chegou um ponto que o podcast estava por aqui. Né? A gente não teria como continuar, e a gente fez uma campanha primeiramente, como eu acredito, através da rua, da comunidade, abrimos um campo para que as pessoas pudessem contribuir. Veio uma contribuição que foi uma contribuição simbólica, e nós fomos buscar uma parceria pesada, uma parceria que pudesse bancar tudo aquilo que a gente construiu, porque senão não daria para levar adiante. E aí, depois de muito negociar com mais de 200 empresas, a empresa que fechou com nós foi o iFood. Então o iFood é o patrocinador oficial do Podgog. Hoje do Podgog. Mas, veja bem, uma das coisas que foi colocada em relação ao iFood, que eles respeitaram, é que seriam... que o que o iFood ia colocar
né, como sua contrapartida, são anúncios em que eles trazem as melhorias que o iFood está trazendo para o pessoal de aplicativo. Né? Por exemplo, uma advocacia toda negra voltada para a proteção jurídica dos entregadores que a gente vê por imagens aí recorrentes, né? Serem humilhados, serem confrontados quando entregam as mercadorias que eles vão até os seus pontos de entrega. Parece que virou moda isso aí, né? Pois é. E é um efeito dominó, efeito cascata. Para mim é o efeito da burrice, da incompreensão e do respeito ao trabalho das pessoas, né? Saca? Então, a gente busca o que hoje? Diálogo. Se tem instituições que não dialogam, a gente vai procurar um diálogo e vai sempre agir com autonomia. É o que o Podblog tem como proposta. E eu queria também só falar que eu estou produzindo, gerando, na realidade não produzindo, gerando é muito melhor. Irmão, aqui é teu, velho. Eu te trouxe aqui foi para te ouvir hoje. Um disco novo, né, que traz novidade, um novo com novidade, com 20 faixas do disco, com mais de 12 participações. Então, eu estava querendo lançar um disco cheio, mas o novo, a realidade, ela evoluiu para o lançamento de uma música e um clipe todo mês. Lançamos agora, dia 12 de agosto, Quando um Pai Se Vai, Outro Vem, que teve a participação do Ailton Graça. Ailton Grazi, boa. Ailton Graça, ele é um cara sensacional, sensacional. É um negão tirar o chapéu realmente. Obrigado, Ailton. E todo um time assim, de atores e atrizes do DF, né, com grande destaque. Então o clipe ficou muito bacana. Agora nós vamos lançar, agora no mês de setembro, Vidas Editadas, que é a produção do Mulumba, juntamente com o Jorge Bittar, e que tem a mixagem, a masterização do LPD Doctor, e tudo está sendo finalizado lá na Zero Neutro, que é a produtora, o estúdio do Alexandre Carlos do Nath